corações ardentes e pés a caminho. Vocação, graça e missão é a grande temática desse ano vocacional que estamos encerrando. Ao longo deste ano, eu entrevistei muitas pessoas vocacionadas, bispos, padres, diácono, religiosas e religiosos consagrados e também leigos. Ao longo do programa, eu percebi a alegria da entrega e os desafios da resposta positiva ao chamado divino. E no programa de hoje, nós vamos recordar momentos fortes de alguns vocacionados. O monge não sai do mundo por considerar o mundo indigno de si, mas ele sai do mundo para oferecer para o mundo um coração melhor. Me acordei assustado. Nossa, parece que o Papa, que sonho, me convidou para ser bispo. Mas de repente eu disse, mas não foi sonho. Me levantei e realmente a carta estava em cima da minha mesa. Eu vi, não, é verdade. Aí eu ia dizer não, já tinha a resposta pronta. Mas uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, diz assim, é Deus que faz as coisas, Ele que chama, não somos nós. E eu pensei, e se Ele me quiser e eu digo não? Se eu de falar não, como é que eu vou viver o trabalho daqui para frente? Tendo dito não a Deus. E coloquei tudo isso na carta, respondi ao Papa e disse, olha, daqui por diante nunca vou dizer não a um pedido seu. Quando a gente diz sim ao Senhor, começa em nossa vida uma aventura que a gente nem imagina. Mas cada dia eu vejo que eu tenho que responder ao convite do Senhor que me chama. Preparado, nós nunca estamos, né? É claro que a gente tem dentro do nosso coração esse desejo de melhorar sempre, né? E daí fomos buscando formação, foi através de um convite, um chamado, né? Que Jesus usou daquela coordenadora para poder dizer assim, minha filha, vamos seguir, vamos catequizar, vamos evangelizar, anunciar o nome de Deus, né? E nessa primeira turma da catequese, a alegria de ver os olhinhos deles brilhando, né? É isso que eu tento passar para as crianças, né? Assim, que Jesus nos ama como nós somos. A catequese, a finalidade nossa é essa, é educar na fé, não é verdade? Acho que são pequenos ou grandes sinais que Deus vai nos dando, não é? Nossa Senhora vai nos permitindo para dizer que nós somos sempre muito cuidados. Existe muita gente encantada demais com a mídia e não com a igreja. E eu acho que, em primeiro lugar, a igreja. Em primeiro lugar, a gente é padre. O resto é resto. E quando o padre esquece isso, ele vira artista, e ele perdeu a unção de repercutir a catequese, aí eu chamo a atenção, sim. Porque eu acho que eu posso ter uma história. Mas ofender nunca. O matrimônio, o dia a dia, você veja, são duas pessoas que vêm com uma carga de famílias totalmente diferentes, que se encontram e que querem formar a sua própria família. Mas eu não deixo de ter a essência da minha família e nem a essência da família dele, né? E assim a gente passa também para as meninas que tem que ter o respeito, que tem que ter muito diálogo e principalmente tem que saber que o amor, não aquele amor de fantasia, que o amor cura tudo, não, aquele amor forte, aquele amor verdadeiro, que é o amor de uma dificuldade, que é o amor de um dia que não deu certo, mas que a gente pode contar com a outra pessoa. É fácil? Não, não é. Por isso que eu acho que chama-se vocação, é a gente tentar fazer o nosso melhor no dia a dia. Eu tive tanta bênção, tanta graça, e praticamente só tive alegrias na minha vida. Não tive grandes sofrimentos, tristeza. Eu não sei o que é tristeza na minha vida. Não sei.
pertencer a uma casa, no sentido nós aqui, é se sentir igreja. É doar a vida a algo que... Desculpa. Eu sou um pouco chorona. Eu também. Eu acho que o pertencer é algo que é muito mais receber do que dar, porque não... E muitas vezes passa na minha cabeça no sentido, mas Senhor, eu sou uma colérica, sou uma pessoa explosiva, uma pessoa super... E ao mesmo tempo o Senhor fala, não, mas é você que eu quero. E aqui, na verdade, hoje eu sinto ser igreja de uma forma que nunca senti. Então é bem bonito, porque vai te dando significados aonde o querer ser pertença e o querer dizer assim, eu faço parte desse grande corpo de Cristo. Eu acho que Deus precisa do nosso sim. O resto, Ele dá um jeito, né? E eu acho que o amor cresce quando a gente conhece. Então eu precisava dar razão à minha fé. E eu comecei a estudar. E já nesse estudo eu fui convidada para ser serva do grupo de oração por telefone por uma das servas que estavam aqui. E eu na hora disse para ela, não quero, eu já tenho muita coisa para fazer, não quero. Quando eu desliguei o telefone, me veio aquela passagem de Lucas, quando Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E eu liguei para ela de volta correndo. Falei, não, eu quero sim, eu vou servir, eis-me aqui. E aí comecei a ser treinada também. E aí a minha coordenadora já me deu um estudo para fazer do Bom Pastor. Eu estudei durante mais de 20 dias esse estudo, pesquisei em todos os lugares e consegui fazer esse estudo e dar a palestra aqui no grupo de oração. E aí no dia seguinte, eu vindo para a missa aqui na igreja, eu encontro uma senhora que diz para mim, nossa, eu ouvi a sua palestra e vim me confessar depois de 40 anos. Então eu vi que Deus atua na gente. Não somos nós, mas é Deus que atua quando eu me ponho à disposição no serviço. Imagina, um jovem de 19 anos, 20 anos, tudo que ele pediu para Deus, Deus deu. Eu tinha um emprego, eu tinha uma faculdade e eu tinha uma namorada. Tanto que um pai, uma mãe quer para um filho, né, tá ali. E eu tinha tudo isso. E apesar de ter tudo isso, ter conquistado tudo isso, eu tinha uma inquietude ainda no coração. E num dia de agradecimento, eu estava rezando também, mais uma vez, diante de Jesus. Eu comecei a agradecer Ele por tudo que Ele tinha me dado. Eu falei assim, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, tudo que eu pedi para o Senhor me deu. Eu pedi um emprego, o Senhor me deu. Eu pedi uma faculdade, o Senhor me deu. Eu pedi uma namorada, o Senhor me deu. E no final dessa oração eu falei para Ele assim, o que o Senhor quer de mim? E Ele falou, você é meu. Vai, deixa tudo e me segue. E eu disse, eis-me aqui. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. E eu fiz essa perguntinha mágica. O que você quer de mim? E aí, Ele colocou o desejo no meu coração de ser aquilo que Ele queria. Eu deixei tudo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Esse compromisso de viver a vida religiosa com os votos de pobreza, de castidade, de obediência, isso não nos limita, muito pelo contrário, nos completa. Na vida da gente, alguns momentos a gente escolhe, outros momentos a gente é escolhido, e é a nossa resposta diante desses momentos que vai direcionar o nosso futuro. Por isso,
sempre a serenidade e a oração, pedindo a Deus o discernimento, sempre. Santa Teresa d'Ávila tem uma oração muito linda. Nada te perturbe, nada te inquiete, né? Com paciência tudo se alcança, tudo passa, só Deus não muda. Então, colocar nas mãos dele, pedir e tendo também essa atitude ativa de dizer, ok, acolho essa realidade e a farei como oportunidade de crescimento e amadurecimento na minha vida. Dentro do trabalho no hospital, acho que o que é enriquecedor para a gente é o trabalho de contato com as pessoas. O contato, conhecer a história de cada um, ver as dificuldades que estão enfrentando no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, né, de escutar, oferecer aquilo que Deus dá gratuitamente, que é a fé. Tudo que aconteceu na história até esse momento foi necessário para que eu seja como sou hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não ficou padre? O que faltou? E eu digo, vocação, não é? Cada um tem a sua vocação. Aquela não era a minha vocação. E eu entendo que sirvo a Deus e a Igreja desse modo, que foi o modo com o qual eu fui chamado. Sem ser sacerdote, mas trabalhando em tantos lugares, em tantas ocasiões e servindo. Hoje eu dou aula para os seminaristas, não é? A minha mãe, quando eu era criança, ela dizia assim, você está querendo ensinar o padre a rezar missa? E às vezes eu brinco com ela e digo, mãe, agora eu ensino os padres a rezar missa, porque eu sou professor de teologia e a gente ri muito sobre esse tema, não é? Mas eu sinto que não me falta nada, a minha vocação é completa. Se eu fosse sacerdote sem vocação, provavelmente eu seria um sacerdote triste. Com a graça de Deus, eu entendo que sou um religioso feliz. E é isso que importa, não é? Responder ao chamado, que é sempre único, especial. Deus é generoso e Ele pensa em cada um de uma maneira especial. A gente tem vários momentos que às vezes a gente não consegue distinguir qual o melhor momento. Mas eu guardo, por exemplo, como desafio a missão que eu tive em Dourados, né, que foi uma missão totalmente diferente, onde a gente foi uma comunidade totalmente carente, onde o tráfico de drogas era dominante. E aí a gente praticamente quase tem que negociar com o tráfico para poder fazer as funções religiosas da gente. Eu recordo que a primeira missa do Tríduo Pascal que eu celebrei, no primeiro ano que eu fui para lá, eu tive que fechar a igreja, né, por causa do tiroteio que estava tendo por lado de fora, né? Então, para a gente poder seguir, fechei. E ali foi um grande desafio. E ali eu aprendi realmente o que é ser sacerdote na periferia, o que é ser sacerdote no meio do povo. Isso me marcou muito, me ensinou muito a dialogar, né, que às vezes para nós é um pouco difícil. E aqui, onde hoje eu estou, também é um local que eu temia muito, porque conhecendo o que é o Pequeno Cotolengo, onde eu estou, que é uma instituição que cuida de pessoas com múltiplas deficiências, os desafios. Então eu vim para cá um pouco receoso e um pouco teimoso. Na verdade, eu negociava com o meu superior continuar em paróquia e não vim para o Pequeno Cotolengo por causa dos desafios. Mas aqui eu aprendi também um pouco mais a doação. O que é se doar àquelas pessoas com múltiplas deficiências? Esta foi a experiência mais forte entre eu e Deus, eu e o Santíssimo Sacramento.
Venci um flashback, e é importante eu retratar isso, onde que em 97 eu fui transferido para fazer tirocínio enquanto estudante para o Instituto Menino São Judas Tadeu em São Paulo, onde tínhamos 210 crianças e adolescentes que viviam. Nós chamávamos de orfanato, mas era um instituto. E lá nós tivemos que ser educadores, né? E como dar esperança, como dar a dignidade, como ser um instrumento para aqueles adolescentes de uma vida melhor. Todas essas vivências, para mim, me formaram e me fizeram ser onde eu estou hoje, que é aqui como diretor. Chegamos ao final desta série toda especial aqui na TV Evangelizar sobre o ano vocacional. A vocação é um mistério. Ao mesmo tempo que é graça de Deus, ela também é uma tarefa humana. O coração precisa arder, mas os pés devem estar em movimento, a caminho. Todo chamado precisa de uma resposta. E o que nós vimos ao longo desta série é que quando a escolha é acertada, o futuro é feliz. Ao longo de todas essas entrevistas, tinha algo comum entre os entrevistados. É a renovação desta resposta. E quero convidar você a dizer também comigo hoje: eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.